Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 na BTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo blumenauense o vereador Ivan Nates do PDT. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão. Um prazer conversar com a comunidade de Blumenau, estar na TVL para prestar contas do nosso mandato e daquilo que acontece no dia a dia da nossa cidade e que tem relação com a Câmara Municipal. Prestar conta do seu mandato, que está um pouco mais da metade. O senhor entrou aqui com uma expectativa, né? Nós conversávamos nos outros programas aqui e o senhor falava da sua expectativa, na época, inclusive, como líder do governo na Câmara, né? Essa expectativa, ela continua, vereador? Qual é a tua avaliação e qual a avaliação que você faz do seu mandato? Bom, quem está fora, sempre tem uma visão extremamente diferente do que é o parlamento, como ele funciona e como a política ela se movimenta, né? Quando você senta aqui nessa cadeira, você começa a sentir efetivamente o que é a política de verdade. Então, uma diferença gigante entre o que se imagina do parlamento como um todo e do que ele é efetivamente. Eu tinha tido a experiência de ter sido deputado estadual, confesso que é bem diferente. O debate na Assembleia Legislativa é muito diferente dos debates aqui da Câmara, são os debates mais de cunho pessoal, de cunho mais de movimentação local, dos problemas locais. Lá na Assembleia, cada um cuida da sua região, dos seus grandes negócios. Aqui, às vezes, tem 4, 5 cuidando da mesma coisa, então é bem diferente. Eu, por exemplo, comecei como líder do governo, acreditei como 72% do eleitorado de Blumenau que o Napoleão poderia ser uma grande expectativa política, que depois de quase 20 anos, 30 anos, nós voltássemos a ter um governador do estado aqui, do Vale do Itajaí. E então, aquela expectativa de ser líder do governo, de poder ajudar, de contribuir. Primeiro ano saí muito frustrado, porque todas aquelas expectativas que eu depositei no novo governo, nas propostas de campanha, naquilo que a gente viu na movimentação política que conduziu o atual governo à Prefeitura Municipal, me deixaram muito frustrado, né? Então foi um primeiro ano muito difícil, de frustrações, né? E no segundo ano, então, a gente encaminhou para um processo de independência aqui no parlamento. Continuamos agora nessa questão da independência, tenho orgulho de dizer que faço parte do bloco de oposição ao governo Napoleão, por ordem dessas quebras de expectativas que vem acontecendo na gestão. Mas não é muita diferença, num primeiro momento o senhor era líder do governo e hoje o senhor passa a ser quase que um líder de oposição, porque pela forma como o senhor tem se conduzido? Como eu disse, eu fiquei uma expectativa quebrada, minhas expectativas com relação ao governo foram quebradas. Eu ajudei o atual governo, eu votei no atual governo, eu tinha expectativa de que esse seria um governo diferente, mas na verdade ele não é. Ele é ou igual ou pior do que os que já passaram por aqui. E isso me levou então a mudar o meu comportamento aqui na Câmara, até porque o eleitor gostaria de me ver a pedra no sapato, ele gostaria de me ver o cara que incomoda. Meu eleitor quer ver o cara que está ali, fuçando, fazendo barulho, o cara que deixa as coisas, que gosta de ver as coisas claras, que gosta de questionar o governo. Marcão, se as pessoas acompanharem aqui os debates na Câmara, eu sou um dos primeiros a falar. Depois da minha fala, praticamente todos os debates giram em torno da minha fala. Então eu sou o primeiro, o segundo, às vezes o terceiro a falar. E depois da minha fala, todos os que vêm depois de mim ficam retrucando ou debatendo aquilo que eu digo. Isso é prova de que a gente tem tema, tem assunto e provoca o governo à discussão. Esse é o papel que eu venho desempenhando aqui agora. Desde o começo, quando o senhor utilizou essa tribuna pela primeira vez, mesmo sendo líder do governo, o senhor nunca deixou de fazer aí cobranças com relação ao Odebrecht,
né, a empresa que está aí implantando o esgoto no nosso município. E disse que ao longo do seu mandato iria cobrar muito porque o senhor não concorda com a forma como foi feita aí a licitação e a terceirização desse tipo de serviço. Como é que está essa situação? Bom, eu escrevo, repito, sempre digo, a privatização do esgoto em Blumenau foi o maior golpe já dado contra a história desse município. E talvez tenha sido o maior golpe dado contra um município em todo o país. Quando se começou o processo de privatização, se falava que a gente ia pagar 80% do preço da água pelo serviço de esgoto. Depois, quando terminou em 98%. Hoje, o serviço de esgoto já é 117% do preço da água. Ou seja, nós estamos pagando mais 25% do que a gente disse que ia pagar, do que o governo que fez a privatização disse que ia pagar. Hoje, o SAMAI está pagando 3 milhões de reais pelo sistema de leitura, pelo controle da água, que era o grande gargalo, o grande prejuízo da Foz, ou da Odebrecht, como queira chamar. A Odebrecht devolveu para o governo assumiu uma conta de 3 milhões de reais anual, colocado na conta do contribuinte de água, ou seja, eles ficaram com tudo que é bom e nos deram tudo que é ruim. Tanto que hoje o serviço de esgoto é 25% mais caro do que o serviço da água. E uma série de irregularidades, a má prestação do serviço, a entrega deficitária, você não consegue resolver um problema dentro da empresa, não se tem para quem reclamar, não se sabe efetivamente quem cuida disso ou daquilo. Criaram uma agência de fantoche, que é a tal da agência reguladora, a AGIR, simplesmente para convalidar todos os atos de interesse do governo municipal. Então, continuo reafirmando que a Foz do Brasil é um grande golpe. Agora, destituir isso, desconsolidar ou desmanchar esse troço, é muito difícil, porque quando se vendeu esse pacote, para Blumenau, ele foi todo amarradinho, todo preparadinho, todo prontinho, de sorte que todo lugar onde você entra tem uma amarra jurídica, tem um impedimento jurídico, tem uma agência para convalidar a sacanagem. Enfim, é uma sacanagem muito bem feita, muito bem montada e que vai simplesmente usurpar o povo dessa cidade durante 35 anos e agora já passou para 45 anos. Voltando aí às reclamações junto à administração pública municipal, nos seus últimos pronunciamentos na tribuna, o senhor tem questionado a situação da prainha que está abandonada, tem falado muito em abandono da cidade, da ponte da Alvin Schirader. O senhor também tem colocado que a Secretaria de Obras do município não funciona. Por quê? Bom, nós perguntamos a quem nos acompanha em casa e para indicar uma obra do governo. Gostaria que levantasse a mão e me informasse onde tem uma obra do governo. Mas eu não quero uma calçada, não quero 200 metros de rua. Onde tem uma obra do governo atual de impacto de mobilidade, de impacto para o desenvolvimento de uma região, de impacto. Uma obra, a ponte da Alvin Schirader, que é a nova ponte do centro. O governo abriu mão da ponte que já estava licitada no BID para construir uma nova ponte, não fez nem aquela nem essa, não fez ponte nenhuma, e nem vai fazer. O governo não consegue concluir a obra da Humberto de Campos, o governo não consegue fazer nem a ponte da Mariana Brunner, que é uma ponte de poucos recursos, e o que eles conseguiram fazer foi aquilo que o ex-prefeito deixou em caixa, já com os financiamentos já pré-estabelecidos, conseguiram pintar as faixas do asfalto da ponte do Baden-Furt, que é a ponte do Baden-Furt. Logo que eu cheguei na Câmara, nós fizemos uma visita oficial lá, a obra, ela estava praticamente concluída, muito pouca coisa para fazer ainda. Eles concluíram essa obra, graças a um recurso que conseguiram ali em volta das empresas locais. Colocaram 400 mil reais no dique da Fortaleza, que era uma obra que estava pendente também, e no mais uma obra. Eu gostaria de ser questionado, eu gostaria que me mandassem fotografias de obras em grande impacto do atual governo, que pudessem mostrar que estão fazendo alguma coisa. O resultado disso, 20 anos de atraso, porque a gente sabe, esses 4 anos, se não tiver obra nenhuma, para começar o negócio de novo, vai mais 20 anos.
vai mais 4 anos. Até concluir, é mais 4 anos, e assim vai. Então, a cidade perdeu muito com a inexistência de obras de impacto para a cidade. A margem esquerda está aí para todo mundo ver, né? A margem esquerda está exatamente como deixou o ex-prefeito João Paulo Clanambi. Enfim, não há obras. Então, a Secretaria de Obras merece as nossas críticas, porque não funciona. Perderam o dinheiro do Basdesc. Esses recursos aí a juros zero, o senhor tem questionado muito isso aqui no Parlamento. Sim, havia uma rúbrica de 20 milhões de reais para ser pagos em 12 anos, título de juros zero. O Badesc colocou-se à disposição, exigiu tão somente a apresentação dos projetos. A Secretaria de Planejamento não teve condições de fazer os projetos, não apresentou esses projetos. Então, se fez o quê? Se mandou um ofício para o Badesc pedindo prorrogação de prazo. O Badesc respondeu dizendo que não havia como prorrogar o prazo, porque aquela rúbrica era uma rúbrica de lei, tinha prazo certo, não se podia prorrogar. Blumenau perdeu os 20 milhões a juros zero do Badesc. Depois se inventou uma história de que havia uma nova rúbrica de 20 milhões. Não existe rúbrica nenhuma para financiamento do Badesc. Então, com esse dinheiro, se pretendia fazer obras importantes no Badenfurt, por exemplo, se pretendia-se fazer a urbanização em diversas ruas do sistema mutirão. Era um dinheiro destinado exclusivamente para pavimentação de ruas. Então, se perdeu o Badesc juros zero, depois se tentou fazer um protocolo de intenções com o Badesc para recuperar esses 20 milhões, e o Badesc não tem dinheiro nesse momento para emprestar. Então, a gente perdeu os 20 milhões. Isso é grave. Isso é grave, porque quem está comendo poeira em casa, né, é que paga o pato. Quem está comendo poeira em casa é que paga o pato da omissão do governo. O senhor tem falado também, solicitado aí ao prefeito, menos sorriso e mais trabalho. O senhor tem algo pessoal contra o prefeito de Blumenau? Absolutamente. Eu sou um morador, nascido na cidade, quero ver a minha cidade bem. Agora, até agora, só se viu uma coisa, doutor prefeito: sorri muito e repete as mesmas palavras quando fala. Quem observa a fala dele, vê que ele procura sempre estar no português perfeito e sempre simpático diante das televisões, da TV, dos rádios. Mas ele fala sempre as mesmas coisas. No fim, ele tem sempre o mesmo objetivo. Então tem que parar um pouco com isso. Marcão, o melhor prefeito do estado de Santa Catarina chama-se Jandir Bellini, de Itajaí. O Jandir Bellini tem uma dificuldade muito grande na fala. Ele tem um problema vocal, ele foi deputado comigo lá na Assembleia, foi meu professor, sentava do meu lado, e ele tinha um problema vocal, tem um problema vocal grave, e ele evita falar. Ele não fala, não se tira um sorriso do Jandir Bellini, ele é um cara assim. E se tornou o melhor prefeito da cidade. Então, nós não queremos uma cidade que tenha um prefeito que fala bonito, que sorri bonito, que se apresenta bem na televisão, mas que na gestão tem dificuldade. Eu não tenho dúvidas hoje que nós temos uma gestão municipal que talvez o prefeito esteja na quarta linha, o prefeito seja o quarto na linha. Antes dele existem 3 ou 4 grupos que têm mais poder dentro da administração municipal do que o próprio prefeito. Então, por isso que eu digo, a gente não precisa de gente que sorri e fala bonito. Precisamos de gente que faça obras, como faz, por exemplo, o prefeito Jandir Bellini lá de Itajaí. Vereador, o senhor entrou com uma ação, aí sim como advogado, entrou com uma ação e conseguiu suspender o uso de radares aqui na cidade de Blumenau. Eu quero falar sobre este assunto no próximo bloco, pode ser? Obrigado. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Ivan Nats, do PDT. É um minuto só, a gente já volta. Tá certo, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir e debater temas de assunto da nossa comunidade e falar um pouco mais sobre o trabalho dos nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo
vereador Ivan Nats, do PDT. Vereador, antes de falarmos aí sobre os seus projetos de lei, algumas leis de sua autoria que já estão aí à disposição dos blumenauenses, eu quero falar justamente da ação que o senhor conseguiu aí suspender o uso dos radares aqui na cidade de Blumenau. Lógico, já foi revertido pelo Executivo, mas por que o senhor entrou com essa ação? Gostaria que o senhor explicasse o que realmente aconteceu no seu ponto de vista e naquilo que a comunidade viveu nos últimos dias. Olha, eu não tenho dúvidas de que não existe licitação de fiscalização eletrônica no Brasil sem fraude. Não existe. As empresas que controlam essa máquina de produção de dinheiro, porque hoje eles multam uma pessoa a 44 km por hora, andando na Silvânio Cândido da Silva. Eles multam alguém a 57 km por hora na Rua Itajaí, ou a 57 km por hora na Rua São Paulo. Se você colocar lá uma máquina para multar todas as pessoas que passam a 57 km por hora na Rua Itajaí, você vai multar todas elas. Porque entre 50 e 60, que seria uma velocidade prudencial, há uma margem muito próxima. Sabe, se eu controlar o teu carro a 50 km por hora, todo mundo que é motorista sabe que é muito difícil, né? Nas ruas que a gente tem hoje, nos veículos que a gente tem hoje. Então, as velocidades, elas estão inadequadas, no meu ver, as rodovias. Depois, a falta de sinalização, a questão da falta de um estudo prudencial. A gente tem as mesmas velocidades desde 1950, quando ainda se andava de DKV, o Aero Willis e Simca na cidade, é a mesma velocidade. O próprio CETEB reconhece que precisa fazer um estudo. O nosso Código de Trânsito ele é todo um código educativo. Todo o nosso Código de Trânsito ele é todo educativo. Se você verificar, ele permite a possibilidade da reciclagem. Ele diz que se o cara que tem a carteira provisória ganhar uma multa grave, ele tem que voltar para fazer reciclagem. Ele não diz que perde a carteira, ele tem que voltar. Se o cidadão é pego embriagado, ele vai fazer reciclagem. Se ele cometer um homicídio, uma lesão corporal no trânsito, ele vai para a reciclagem. Se você cometeu primeiro infração, vai substituir por uma advertência. Então, nós temos um código educativo, nosso código não é repressivo. E essas máquinas, elas são puramente repressivas. E não existe, na minha visão, Tata Vênia, com respeito a todos os demais, nenhuma estatística que comprove que a velocidade onde está sendo efetuada a fiscalização, ela é o principal fator dos acidentes. Muito pelo contrário. Nós temos estatísticas que indicam que a velocidade associada à imprudência é a sexta na relação de acidentes. A primeira, por exemplo, é a preferência de passagem. Os grandes acidentes e as mortes acontecem na sua maioria porque alguém não respeitou a preferência de passagem de alguém. Né? O segundo é ultrapassar de canteiro. Um entra no canteiro do outro, ou ultrapassa a faixa de circulação do seguinte. Então, nós temos 5 itens à frente do excesso de velocidade. Então, eu não sou contra radar, eu não sou contra a fiscalização eletrônica, eu acho que tem que ter lombada eletrônica, eu acho que tem que ter lombada travessia elevada, essas lombadas mais estendidas, eu acho que tem que ter uma fiscalização eficiente, uma velocidade prudencial justa, enfim, mais blitz, muito mais blitz. Por exemplo, nós multamos 10 mil blumenauenses aí nos últimos dias com radares, a 54 km por hora, ou a 45 km por hora na Silvânio Cândido da Silva. Quantos desses estavam sem CNH? Quantos desses estavam dirigindo sob efeito de álcool? Quantos desses estavam dirigindo sem documentação do veículo, com documentação irregular? Quantos desses 10 mil estavam dirigindo sob efeito de tóxico? Isso não importa. Se os carros estavam com equipamentos de segurança, isso não importa. O que importa é multar as pessoas. Então, multam 10 mil pessoas porque andam a 57 km por hora, mas não se preocupem se essas pessoas estão embriagadas, se elas têm carteira, se não têm. Então, a gente defende mais blitz, mais fiscalização. E, com relação à tua pergunta, vícios flagrantes de ilegalidade na licitação. O juiz cassou nossa liminar, porque, diante dos documentos que o CETEB apresentou, efetivamente, segundo ele,
existe a possibilidade do CETEB estar certo. O juiz não disse nem que sim, nem que não. Ele não julgou a ação ainda. E eu alego que se o CETEB quisesse radares portáteis, ele deveria ter feito uma licitação para radares portáteis. Se ele fez uma licitação para radar estático, ele tem que receber radares estáticos. Porque os equipamentos, embora parecendo os mesmos, não são os mesmos. Existe uma resolução do Código Nacional de Trânsito e do Conselho Nacional de Trânsito dizendo o que é radar estático e uma resolução dizendo o que é radar portátil. Os equipamentos não são os mesmos, são equipamentos diferentes. E sendo diferentes, observando a lei de licitações e observando a modalidade que foi escolhida para a aquisição desses equipamentos, o pregão, o município, querendo radares portáteis, deveria fazer licitação para radares portáteis. Isso aumentaria o número de pessoas interessadas na licitação. Ou seja, comerciantes de radares portáteis. E ao momento que ele fez uma licitação para radares estáticos e recebeu radares portáteis, ele inibiu esses comerciantes de radares portáteis de participar da licitação. Isso é uma fraude à lei de licitações e esse é o argumento que a gente usa na ação. Nós tivemos a liminar em primeiro grau deferida, logo depois o juiz entendeu por bem que há uma interpretação duvidosa com relação a uma interpretação para cada lado, então ele entendeu por bem suspender a liminar. O vereador, mas do seu ponto de vista, continua certo. Continua. Não, vou defender a ilegalidade da licitação até o fim. Vou continuar com o processo. Vou defender que a licitação foi feita para fraudar o sistema. E digo mais, Marcão, e repito, se verificar a licitação das lombadas eletrônicas, vai encontrar problema também. As lombadas eletrônicas foram alugadas por R$1.889.000. R$1.889.000 foi o aluguel por 24 meses das lombadas físicas, essas lombadas eletrônicas. Certo. Não encontro razão para alugar lombadas, tão poucas lombadas, por R$1.900.000. Certamente, aí também tem problema. Certo. E o senhor também vai entrar com ações nesse sentido? Nós estamos avaliando, observando, né? É uma decisão da administração. Certo. Né? Agora, qual é o meu papel? Eu quero saber o que vão fazer com o dinheiro da multa. Eu quero mais blitz, mais educação, quero revitalização das ruas, quero nova sinalização, quero política de trânsito de verdade, educação de trânsito, e nós vamos fiscalizar cada centavo do dinheiro das multas. Eu vou ficar permanentemente aqui, 24 horas, fiscalizando o CETEB, o que vão fazer com o dinheiro. Né? É isso que eu quero ficar de olho. Vereador, vamos mudar um pouco de assunto agora. Vamos falar dos seus projetos de lei, que alguns projetos já transformaram-se em lei. E tem um projeto muito interessante que foi apresentado pelo senhor, que fala aí sobre o parcelamento do ITBI. O ITBI é aquele imposto, quando você adquire um imóvel, você, para transferir, é obrigado a pagar esse imposto à prefeitura. O senhor conseguiu o parcelamento desse imposto. O senhor tem acompanhado essa lei de sua autoria que foi colocada em prática? Sim, o ITBI parcelado foi um grande sucesso da administração, colocou 12 milhões de reais no caixa da prefeitura e resolveu o problema de 600 moradores de Blumenau que tinham contratos de compra e venda, que queriam fazer sua escritura, mas não tinham condições de pagar o imposto à vista. Porque o imposto ele é de 2% a 4% do valor do imóvel. E hoje a gente sabe, qualquer terreno em Blumenau custa R$200 mil, qualquer imóvel custa R$200 mil. E aí representava um volume alto, né, de imposto. A pessoa não tinha como pagar à vista. Então a ideia foi atrair um desejo do governo de ter o dinheiro das pessoas que queriam fazer suas escrituras e também de solucionar o problema de centenas de moradores que desejavam fazer escritura, mas não tinham como fazer o pagamento do ITBI. Então nós criamos o ITBI parcelado. Fico muito feliz que o governo tenha adotado a ideia, tenha colocado os 12 milhões em caixa e ter resolvido o problema de muita gente. Porque na hora de comprar o imóvel já ficava apertado, né? Geralmente o valor do imposto não é contabilizado. A maioria absoluta das pessoas, ela só faz a escritura se tiver uma obrigação, né? Ou se tiver dinheiro sobrando. Senão todo mundo pega, faz o contrato de compra e venda, faz a procuração para transferência no registro de imóveis depois, e aquele troço vai para a gaveta, e as prioridades vão vindo, o governo vai arrochando
o trabalhador cada vez mais, as contas públicas vão aumentando, a vida vai ficando cada vez mais cara e aquilo vai ficando na gaveta. Bom, e o seu projeto também, que hoje já é uma realidade do Nota Blue? O Nota Blue foi um outro projeto de lei que nós mandamos para a Prefeitura, foi uma ideia já de quando eu fui líder do governo, de criarmos um incentivo às pessoas que são consumidoras de serviço. Você solicita um pedreiro, você solicita um eletricista, você solicita uma terceirização do serviço, uma mão de obra, e às vezes esquece de pedir a nota, né? E o município fica sem o imposto. E geralmente esse imposto está embutido no custo e acaba ficando com os prestadores de serviço. Então a Nota Blue foi uma ideia que a gente disseminou, apresentamos ao governo municipal, virou lei, né? Hoje o cara que contrata uma empresa para prestação de serviço, ele deve tirar a nota, se cadastrar no site da prefeitura e vai ter desconto no IPTU. É uma forma de a gente incentivar quem efetivamente pede a nota de serviço, que é um bom recurso, é um recurso que fica na cidade, um recurso importante para o município, e o município precisa desse recurso para tocar as obras que são importantes para o município também. Tá certo, vereador. Infelizmente não temos mais tempo. Foi um prazer falar com o senhor aqui no Fala Vereador, dizer que muitas informações a gente recebe através das mídias sociais, só que mídia social não tem expressão, não tem voz, né? Não tem carisma, né? Ela é muito crua, né? E quando a gente ouve direto do parlamentar, as coisas ficam mais claras realmente. Então, espero contar com o senhor também em outras oportunidades, tá certo? Obrigado, Marcão. Eu espero não estar decepcionando o meu eleitor. Nós temos um slogan de campanha que você me conhece, meu eleitor, 5.400 eleitores que me colocaram aqui, efetivamente eles me conhecem e eu espero não estar decepcionando nenhum deles. É para isso que a gente vem para cá todos os dias, com o desejo de cumprir aquilo que a gente prometeu para o eleitor e tentar melhorar a vida das pessoas, e que é para isso que o poder público existe, melhorar a vida das pessoas. Sucesso. Obrigado. Ivan Nats, do PDT, foi entrevistado no Fala de hoje. Fala Vereador volta na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.